I'm no longer a slave to fear. I am a child of love. Olá, tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui hoje em mais um podcast. Qual que é o número, amor? Nem sei mais. Não sei, acho que é o 5, 6, É? 5º, 6º. Isso tá muito legal de fazer, né? A gente até se perde, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo falar, que é sobre mulheres, né? Mês das mulheres, março, mês das mulheres. E a gente tem uma convidada super especial aqui. Apresenta ela, amor, pra gente. A Cláudia, nossa amiga, ela trabalha com gestão de pessoas, é uma facilitadora do mundo corporativo e é nossa amiga. Ela está aqui hoje para contribuir conosco nesse tema tão abrangente, tão complexo e ao mesmo tempo tão bacana, né? Que é a mulher. Sim. Estamos no mês da mulher, março 2022, né? E, enfim, Cláudia, seja bem-vinda. Ela estava nos falando que é o primeiro podcast dela e ela está muito feliz. Sim. Então, se você puder falar um pouquinho, Cláudia, fica à vontade. Se quiser se apresentar. Legal, legal. Então, em primeiro lugar, uma boa noite, né? E agradecer vocês pela oportunidade de poder contribuir, né, para esse momento. Bom, meu nome é Cláudia, eu sou mãe da Gabriela, do Vinícius, parceira do Tiagão, né? E sou uma pessoa que valoriza muito a vida, a simplicidade, a natureza e o trabalho. Eu amo trabalhar. E também amo ser mulher. É interessante porque hoje, falando, né, do tema de hoje, que é o dia, né, o dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, né? Mas eu gostaria de destacar que nós estamos fazendo esse podcast, esse trabalho, esse conteúdo, sempre com o objetivo de buscar o autoconhecimento, né, e contribuir para o autoconhecimento de todas as pessoas que estiverem conosco, né, que é o objetivo último do nosso projeto Reunifique-se. Então hoje é a nossa primeira convidada, né, amor? Verdade. É a primeira de muitas e ela foi selecionada com muito carinho, com muito amor, né? Verdade. A Cláudia, eu conheci ela no trabalho, né? No nosso trabalho, na nossa empresa e tal. Ela é consultora e, enfim. Então nós entendemos de que nós queremos fazer um trabalho bacana hoje aqui de reflexão sobre a mulher em todos os seus aspectos. Então eu vou procurar aqui falar menos, né? Mas assim, nós estamos falando de uma mulher profissional, da mulher mãe, da mulher indivíduo, né? Da esposa, da filha, da amiga, né? E uma série de reflexões aqui que eu acho que vai contribuir bastante para as pessoas, não só quem é mulher, né? Mas todas as pessoas, indistintamente, né? De gênero, né? Se for homem, se for mulher, né? Eu acho que muitos do que nós vamos falar aqui hoje, com certeza terá um reflexo na vida tanto de homens como de mulheres, não é verdade? Então, amor, fica à vontade. Eu adoro falar de mulher, né? Porque a mulher, ao mesmo tempo, é um ser simples e um ser complexo, né? Falar assim, a gente vive uma dicotomia, né? E a mulher, assim, em todos esses aspectos, né, que você trouxe, a gente não pode esquecer que ela é um sexo nada frágil, eu vou dizer, que a mulher, ela consegue ser uma inspiração mesmo, e ela consegue ser um esteio, né? Que nem eu vi que tu destacou muito a sua família, eu achei muito bonito isso. Por quê? Porque com certeza você é o pilar ali da família, né? Que você faz ali toda aquela roda funcionar. Porque tá ali a mulher, o ser forte, né? É quem direciona, quem faz as coisas acontecerem. Uma mulher que trabalha fora, super produtiva, tá sempre a 1.000.000, mas tá ali. Consegue organizar toda aquela logística da casa, da família, para que tudo flua, enquanto você tá fora. Conta pra gente como que é essa logística de uma mulher tão produtiva, que
trabalha, que é mulher, que é esposa, que é mãe, que é filha, que é amiga. Como que você faz isso no seu dia a dia? Conta pra gente. Eu vejo assim que, em primeiro lugar, é um talento, é um dom que as mulheres realmente elas têm, né? Porque desde, né, historicamente falando, a mulher ela vem de uma, né, de uma história onde ela tinha um papel secundário na sociedade, né? E ela precisava, de alguma forma, dar conta de todas as atribuições domésticas, então cozinhar, cuidar dos filhos, né? E buscar ainda o seu lugar. E ela foi, com isso, sobrepondo mesmo tarefas, responsabilidades. Ela foi aprendendo a ser o quê? Multifuncional. Né? Então eu acho que a mulher, na história dela, ela já vem aprendendo a ser polivalente. Então não é algo só da Cláudia. Então eu percebo que isso em várias amigas, né? E aí falando um pouquinho sobre a minha família, eu cresci num lar onde minha mãe, primeiramente, né, ela já foi uma pessoa que conseguiu educar seus filhos, cinco crianças, uma pessoa que eu sempre via cuidando da casa, fazendo uma boa comida e ainda pensando no que ela iria empreender. Você imagina isso há 30 anos, há 35 anos. Sim. Ela era uma pioneira. Uma Só que quebra de paradigmas, de paradigmas, né? total. E eu percebi o mesmo comportamento das minhas tias. Então, todas elas eram donas de casa, elas cuidavam da casa, limpavam a casa, pessoas de família, né, humildes, então elas mesmo que limpavam, lavavam roupa, costuravam, cozinhavam e achavam um tempinho para vender suas costuras, para abrir um comércio, mesmo que fosse, né, paralela à casa, mas elas tinham essa determinação. Então eu nasci vendo esse comportamento e quando eu tive a minha primeira experiência profissional, eu não pensei duas vezes, eu acabei repetindo esse comportamento. E como então, a gente repete, né? Isso. Como a gente repete o padrão da mãe normalmente, né? Isso mesmo. E eu tive assim, né? Eu vejo que na época quando eu comecei o meu trabalho, ainda assim as organizações eram muito, ainda era muito forte a questão do homem, o papel do homem, né? Então, foi um desafio. Eu, com 18 anos, quando entrei na primeira indústria, né, uma metalúrgica, com 98% do quadro homens, e eu conquistar o meu espaço ali. Sim. Só que eu não pensava nas dificuldades. Eu sempre lembrava da minha mãe, das minhas tias, buscando o espaço delas em épocas que eram ainda mais difíceis, né? Sim. Era ainda mais uma sociedade muito mais machista. Muito mais machista, Muito mais do que machista. ainda né? Se nós Ainda analisarmos, né? por exemplo, o que você falou da questão de há 30 anos atrás, há 40 anos Isso. atrás, essa dificuldade, né, da mulher, do preconceito, de todas essas problemáticas, você imagina 100 anos, há 200, Isso. há 1000 anos, Sim. há 2000 anos, há 3000 anos, né? A mulher, com todo o seu talento, né, com todas as suas vantagens, a gente até estava falando, né, antes no jantar, de que a mulher tem vantagens competitivas Isso. enormes, É isso aí. né, enormes. A inteligência emocional acho que é a predominante da É. mulher em relação ao homem. Ela consegue, as emoções, ela tem um controle maior do que o homem. Eu acho que se eu pudesse destacar uma em relação... Eu diria que a gente fala muito, por exemplo, aqui no projeto Reunifique-se, a gente fala muito de consciência, na verdade, de autoconhecimento, né? E da contribuição, dessa contribuição que nós estamos tendo conosco mesmo e com as outras pessoas. E quando você fala num processo de consciência, de autoconhecimento, independentemente de gênero, você tem uma autoconsciência, você se torna consciente de suas habilidades, de suas vantagens, de suas desvantagens, de suas sombras, não é verdade? Sim. Então, assim,
o assunto mulher como gênero, né? É o que a gente está falando aqui, né? É uma luta, na verdade, Sim. né? Então, tanto é que o Dia da Mulher, né? Eu até pesquisei, dei uma pesquisada e tal, mas o Dia Internacional das Mulheres, ele foi oficialmente reconhecido pela ONU em 1910. Eu não lembro agora se é 1910 ou 1917, né? E quem propôs isso foi uma senhora chamada Clara Zetkin, né? Que sugeriu isso e tal, porque eles fizeram em 1908, lá nos Estados Unidos, né? É uma passeata de 15 mil mulheres em Nova York, né? Reivindicando redução de jornada de trabalho e melhoria de salários, etc. Então, assim, eu deixo aqui como uma pergunta, né? O Dia da Mulher, isso nós estamos falando um século atrás, né? Fica a pergunta aqui, o Dia da Mulher é um protesto ou uma comemoração? Olha, dá pra refletir sobre isso, né? Dá pra refletir sobre isso. Eu acho, eu até falaria, eu até arriscaria que é os dois, sabia? É os dois. Porque assim, a mulher, lógico, a gente já conseguiu muito espaço. Se a gente for pensar lá em 100 anos, 200, 3.000 anos, né? Então assim, a mulher já conquistou muito espaço. Mas ainda existe o preconceito. Ainda existe a discriminação em relação ao salário da mulher, em relação a você que está dentro das empresas, pode falar melhor do que eu, né? Então, a ocupação de cargos, em profissões que você, quando você vê uma mulher, você desmerece, né? Então, assim, eu arriscaria que teria um pouco dos dois. Até você pegou um ponto interessante, Cláudia, se você puder falar um pouco mais, você tem essa vivência, né, na gestão de pessoas, né, na facilitação, na verdade, dos processos internos, corporativos, que basicamente envolve pessoas, não é verdade? E você está falando de gênero masculino, gênero feminino, e hoje como o assunto é mulher, né, de repente tu pode dar o teu depoimento, assim, a tua visão com relação ao mundo corporativo, dentro disso que a Cris falou. Sim. Bom, eu, na verdade, não tinha terminado a primeira pergunta. Então volta na Eu primeira. vou voltar na Tem problema, primeira. tem problema. Eu vou voltar na pergunta. Então, né? conclui. Então, assim, a Cris perguntou como que você organiza, né, a sua vida. Verdade. Né? Então, a nossa trajetória, a minha trajetória me ajudou a construir um conhecimento, né, uma competência que me faz ter esse jogo de cintura. Né? Então, eu aprendi isso com a minha família, com as mulheres da minha família. Então, algo que transcende, né? E eu falo isso porque eu sei que elas vão ver esse podcast e elas vão ficar todas orgulhosas, né? E eu quero realmente parabenizá-las e agradecer por isso. E você veja só, eu sei que você vai entrar na segunda pergunta Vou. aqui, mas eu queria fazer um parênteses com relação a isso, certo? Das senhoras Sim. da sua família. Então, olha só, indiretamente, certo? Elas construíram a Cláudia. Sim. Entende? Sim. Então, indiretamente, elas construíram uma pessoa forte, que Isso aí. é profissional, é pessoa, indivíduo, é esposa, é filha, é amiga, é sobrinha, não é verdade? Isso. Então, assim, fica aqui, na verdade, a reflexão para todas as pessoas. E isso não a gente está falando aqui das mulheres, mas é do ser humano, né? Olha o impacto que você tem numa pessoa. Exatamente. Olha o impacto que você tem, não só com seus filhos. Você pode não ter filhos biológicos, etc. Mas você tem uma responsabilidade social consigo mesmo, em primeira instância. E, em segundo lugar, você tem uma responsabilidade com as pessoas. E olha o que acontece, na verdade. Que é uma evolução, não é verdade? Então, né, como você falou, tipo, as pessoas vão ouvir isso, né? E vão dizer, nossa, a Cláudia. Não é a Cláudia somente. A Cláudia é um combinado. Ela é um compilado. Ela é um compilado, né? De uma série de energias que significam uma reunião. Entendeu?
que tem tudo a ver com o nosso projeto. Tem Então, tudo isso a que a gente ver, quer trazer, na isso. verdade, é esse aspecto, na verdade, que une, né, as pessoas. Existe, obviamente, uma inteligência que une tudo isso, que é uma energia, enfim, né? Aí, toda uma temática ao redor disso. E é isso, então foi com base nessa trajetória, nesse conhecimento, que eu aprendi a organização, né? A organização do tempo. Então é importante a gente equilibrar um tempo para cada coisa. Né? Então, claro que tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, agenda, checklists, coisas que são simples no dia a dia, mas que sempre vão estar nos ajudando a realmente equilibrar todos os pontos importantes da vida da gente, porque não é só o trabalho, é os filhos, é a sua família, enfim, é você, né, as suas atividades, então esse é um ponto importante. E aí, respondendo a segunda pergunta que vocês fizeram, que era a seguinte, o Dia da Mulher é um dia para comemorar ou para reivindicar? Então, eu vejo que hoje a gente tem muito mais a comemorar. Sabe? Muito mais a comemorar. Hoje eu presto consultoria em empresas que elas não estão mais preocupadas se a candidata é mãe de uma criança de 1 ano. Que legal. E como tinha esse preconceito, né? E hoje eu não tenho, quero, né? Verdade. Isso. Aham. E tinha isso. Então, Tinha. eu venho de uma muitas geração que viveu um RH que fazia esse tipo de distinção. Muitas vezes não explícito, né? Obviamente, Sim. mas de forma indireta, informal, Sim. era um preconceito, né? Sim. Interessante. E isso acontecia. E hoje eu já estou podendo viver essa nova realidade. Então, por isso eu comemoro demais o Dia da Mulher, a vida da mulher, né? Bom, outras questões como, por exemplo, mulheres em cargos de liderança. Então, na própria empresa, né, que o Márcio trabalha, nós temos mulheres em cargo de liderança. Tem uma empresa que eu trabalho onde 50% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, 50%. Que legal. Esse cenário está mudando, realmente. Está mudando. Então, Cris, como você falou, eu acho que ainda nós precisamos melhorar como mulheres em alguns aspectos, de não se espantar quando nós vemos uma mulher dirigindo um caminhão, dirigindo um ônibus, nós temos que apoiar. Exatamente. Né? Então, acho que essa é uma evolução que a gente precisa ter. E a reivindicação, eu ainda, né, tenho preocupação com relação à violência contra a mulher. Até nesse aspecto, sabe, eu separei aqui um pequeno parágrafo aqui de uma reportagem que eu achei bem legal, para que a gente possa refletir sobre isso, tá? Que fala o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Então, testemunhamos um retrocesso significativo na luta global pelos direitos das mulheres no ano passado, que foi 2021, né? O ressurgimento do Talibã em agosto de 2021 mudou a vida de milhões de mulheres afegãs. Meninas foram banidas do ensino médio, o Ministério de Assuntos da Mulher no país foi dissolvido e muitas mulheres foram instruídas a não voltar ao trabalho. Certo? Então, na verdade, lógico, isso aqui é um tema que não é nada romântico, não é verdade? A gente procura, né? Na verdade, não procuramos, mas assim, é muito comum, né, você ter uma visão romântica da vida, né? Da nossa vida cotidiana e tal. Mas isso aqui, por exemplo, é uma realidade, né? E indistintivamente, a gente não está aqui falando de religião, né? Deixando bem claro que nós somos aqui o nosso objetivo é totalmente livre de preconceito, de religiões, de filosofias, de culturas, né? Nós estamos aqui abordando um fato, né? Que é um fato de repressão com relação a mulheres, né? Então, que é importante as pessoas muitas vezes, isso acontece lá no Oriente Médio, não tem nada a ver com mas assim... Mas acontece, né? Acontece. E ainda agora, nesse século. Então que, assim, ó, né? eu acho que a gente precisa realmente assim, colocar a mão na consciência, sabe?
entender de uma vez por todas que nós estamos unidos. O universo é uma coisa só. Todos os seres humanos e todos os seres, animais, minerais, nessa dimensão e em outras dimensões, tudo está entrelaçado. Tudo está conectado. Então, quando a gente vê uma notícia dessas e tal, a gente percebe de que não está certo. Né? Não é verdade? Porque você está alicerciando a liberdade. Né? Não só da mulher, nesse caso da mulher. Mas imagino que tenha da mesma forma com outros gêneros e, enfim, né? Preconceitos em geral. Né? Fica aqui o reflexo, sabe? Sobre isso. Sim. É impressionante, né? Tipo assim, temos muito a comemorar, né? Como você falou. Só que a gente ainda vê muito... Isso aí aconteceu lá no Oriente Médio, no Talibã, ok. Mas e isso aí acontece aqui também. Só que de uma forma velada, né? Isso. Como você vê isso hoje no dia a dia? A violência contra a mulher, como você mesma falou, que a gente vê aí, ó. Violência de todos os tipos. Tanto violência física, violência verbal, violência emocional, Assédio né? sexual. Assédio sexual. Então tá aí presente isso, né? Então Agora vamos imaginar aqui qual que é a solução para isso, né? Qual que é a possível solução? Ou melhor, o que nós podemos fazer para que isso possa ser transformado, não é verdade? Porque nós somos os agentes da transformação. É o ser humano que tem a consciência e o poder de realizar uma transformação, né? Aí você vai dizer, nossa, mas isso é filosofia, isso é um problema que acontece em outro país, em outra casa, em outra família, em outra cidade, não é verdade? É isso Né? mesmo. Então isso é uma fuga, na verdade, é uma sombra que o ser humano tem. Então a gente precisa começar, né, um processo de autoconsciência, né? Primeiro, entendendo que nós somos uma coisa só. Muito bem. Várias religiões, milênios e milênios e milênios, já estão tentando explicar isso para o ser humano, né? Graças a Deus que recentemente agora nós temos a física quântica que está provando isso. A ciência prova esse entrelaçamento, né? entre tudo que existe, né? Então volta a reflexão. Poxa, o que nós podemos fazer? Não é verdade? Isso que eu queria trazer à mesa. O que nós podemos fazer? Eu percebo que nós vivemos duas realidades distintas. Nós estamos colhendo frutos de talvez, né, um momento onde se quebrou muitas, vamos dizer, maus hábitos da sociedade, né, e onde nós nos desenvolvemos enquanto sociedade de uma forma mais positiva, mais igualitária. Então eu vejo que a gente está colhendo fruto dessa época, né? Mas realmente a gente tem a outra realidade, que é uma realidade bem triste, né? Que é essa realidade realmente, porque o Márcio trouxe aqui uma notícia, né? Que fica do outro lado do planeta. Mas essa realidade acontece também aqui no Brasil, é verdade, né? E assim, falando de nós, como que nós podemos impactar nessa realidade? Porque, às vezes, a gente olha para uma realidade que parece que a gente não tem como fazer nada, que a gente não tem poder de mudar. E aí a gente fica estático, a gente fica na nossa bolha, né? A Cláudia é feliz e contente com as empresas que trabalham onde já tem uma política diferente e pensa que o mundo é esse, né, Alice no País das Maravilhas. Mas que não é. Eu acho que sim, a gente, para ter um sopro de esperança, a gente precisa olhar para os avanços, né? A gente precisa fazer isso. Porém, a gente tem que ter um olhar na outra realidade e fazer essa pergunta que foi muito, muito boa, né? Uma pergunta maravilhosa que você fez para a gente poder refletir a respeito. Então, assim, eu como mãe, o primeiro passo que eu tenho que dar é na educação do meu menino, do Vinícius. Né? O Vinícius tem 8 anos. Bom, Vinícius, o que é da nossa tarefa de casa você tem que fazer? De lavar louça,
tirar o lixo, ou é só a Gabriela que vai lavar a louça? É. Então são coisas, valores e hábitos que a gente precisa plantar no coração das crianças para elas serem adultos que vão transformar Nossa, perfeito. essa realidade. E pegando o teu gancho, né? Sensacional. A gente está trazendo aqui o aspecto de filhos, né? Sim. Que um aspecto, uma forma de nós podermos fazer a diferença, né? E eu diria que o ensinamento, a educação é uma delas, Sim. né? A outra é o exemplo. Então, seja o exemplo que você quer que seja, que seus filhos sejam. que seus filhos sejam. Seja aquilo que você quer ser, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não é verdade? Você faz a tua parte, Então, né? assim, como que faz isso? Através do exemplo. Então, assim, por exemplo, eu como homem, na Legal. verdade, Gostei, eu tenho uma gostei. filha, né? Tenho uma filha, tenho um filho e uma enteada, né? Eles são crianças que observam os adultos. Então a minha enteada e a minha filha estão me observando. Qual o meu tratamento com relação às mulheres? Então, se o meu tratamento com relação às mulheres for de respeito, de dignidade, de amor, de justiça, e tudo isso, e todos os aspectos do amor e suas consequências, a probabilidade dessas duas meninas entenderem isso, incorporarem isso nelas, de tal forma que elas jamais aceitarão qualquer coisa que não seja acima disso. Perfeito. É muito grande. Perfeito. Então, assim, por que a autoconsciência, o autoconhecimento é tão importante, que a gente sempre fala nesse projeto aqui? É por isso, porque vai fazer toda a diferença. A gente fala de filhos, mas pode ser que a gente está falando do nosso amigo porteiro, Sim. do nosso amigo bancário, da pessoa que você cumprimenta na rua. É que a gente Da não f- tem a noção da quantidade de pessoas que tá nos observando. Sim. A gente não tem, Não tem. noção da quantidade de pessoa que tá se inspirando em você, Isso. né? E- Você não tem noção. Quantas pessoas se inspiram em você, no seu exemplo, no teu modelo de homem, de profissional, de marido, de tio, de pai, né? A gente tá inspirando e a gente tá ali modelando o tempo todo. Então, se você quer a diferença, você tem que ser a diferença, né? Eu acho que isso é sensacional, Então, né? isso traz, na verdade, duas situações. Um senso de responsabilidade, certo? E outra, um senso realmente de empatia, de compaixão. Porque nós temos essas duas coisas, certo? E a compaixão, o que é? Nada mais é do que você olhar o outro como se fosse você mesmo. Né? Foi ensinado há 2000 anos. Eu acho que muitas pessoas têm ainda uma certa dificuldade de entender o que ele quis dizer com isso, entendeu? Quer dizer, ele até foi um certo ponto até benevolente conosco, porque ele falou o seguinte, né? Ame o próximo como a si mesmo. Mas na verdade o que ele fez foi ame o próximo mais do que a si mesmo, não é verdade? Então, se eu enxergo isso, a gente está falando aqui de mulher, do gênero mulher, mas nós podemos traduzir isso com o ser humano. Se você enxerga no outro, né, essa compaixão, automaticamente você cria um senso de responsabilidade. Isso não significa tristeza, isso não significa uma miséria sentimental, certo? Sabendo, por exemplo, dessas, vamos chamar assim, injustiças ou desajustes na sociedade, né? Então isso não deve ser motivo de tristeza ou de depressão. Isso tem que ser motivo de motivação para que você faça a diferença. Isso mesmo. E dessa forma, eu acho assim, sabe, Márcio, que até esse sofrimento que essas pessoas estão passando, aí tem um porquê por trás disso. Tem um ensinamento. É até mais digno. Sim. Pelo que elas estão passando, se torna digno porque gerou um aprendizado ou gerou uma mensagem para a humanidade. Sim. Agora, o contrário é quando a gente ignora e como se isso não existisse, né? E que a gente não tente plantar uma semente para mudar.
Então, são várias pessoas plantando uma semente, já não vai ser uma árvore da mudança. Aí vai ser uma floresta, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu vejo que quando a gente fala de empatia e de compaixão, existe um movimento que é muito perigoso para esses sentimentos, né? Que é a ditadura da felicidade. A minha felicidade em primeiro lugar. Sim. Eu tenho que ser feliz, independentemente do que a minha felicidade vai custar para o outro. Então, a partir do momento que eu tenho essa ditadura, que eu vivo essa ditadura, como é que eu vou ter compaixão e empatia pelo outro? E tudo parte do fundamento. Que se eu entendo de que o mundo, o universo não é conectado, eu estou totalmente desconectado de tudo, de todos e de toda a natureza, seja ela divina ou não divina, eu chego a essa conclusão, que eu posso tudo, é a ditadura da felicidade, é a ditadura do que o que é egocêntrica, Que é bom que pra para mim. mim e não me importa o que acontece fora, né? Só que o que acontece é que existe uma lei divina. A gente até fala no podcast anterior, né, muito sobre isso, sobre essa conectividade. Existe uma lei, sabe? A gente falou do amor, é a lei do amor. A lei do amor não é a palavra, enfim, né? Quem tiver interesse até pode ouvir o nosso podcast, né, o nosso vídeo sobre o amor que vai ser bem legal, tá? Que você é uma lei, que há conexão com tudo e com todos e que a sua decisão, a sua ação, começando pelo pensamento, Sim. pela tua emoção, pelos teus sentimentos e pelas tuas atitudes, elas refletem de volta para você, entende? Então isso que você falou, né, Cláudia, que é, poxa, a ditadura da felicidade, ela tem um reflexo, não tem problema nenhum, é uma questão de consciência, mas a lei é a lei, não é verdade? É aquilo que a gente sempre fala, né, amor? É a lei da gravidade. Você joga 1000 vezes a pedrinha para baixo, ela cai. Você pode acreditar ou não acreditar. Esse é um livre-arbítrio. Mas a lei é a lei. Mas tá lá, né? Então ela vai ter o reflexo e ela vai culminar em algum resultado em determinado momento, não é verdade? Então eu entendo que a mulher, por esses milênios todos, né? Concordo com você quando você fala que tem que comemorar, né? E ao mesmo tempo se tornar consciente de todas as dificuldades e desafios que tem. Então assim, ó, as pessoas, por exemplo, que tiverem essa disponibilidade de estar ouvindo isso aqui hoje, né? O que elas vão imaginar? Poxa, o que eu posso fazer? Isso. Seja o exemplo, mude as suas crenças, entendeu? E você vai com isso, você vai acabar trabalhando as tuas sombras também, porque você vai fazer um processo de reflexão, não é verdade? Sim. Poxa, tô falando aqui como homem, né? Então assim, como homem você tem como a mãe, normalmente, como a referência de mulher, Sim. não é verdade? Você Sim. tem a mãe como referência de mulher. Tanto é que eu trouxe a minha já de cara, né? Até depois, se a gente tiver tempo aqui, fala da história da amiga, da mãe da tua amiga, tá? Da mãe da tua amiga, Sim, vou né? contar Que chama a história. Maria, tá? Mas assim, você como homem, você tem como referência a tua mãe, né? Então, e aí com o tempo, é natural e psicologicamente, né, explicado de que você, normalmente, a tua esposa ou a tua companheira vai refletir, né, como a tua... Então, na verdade, existe uma conexão que é factível, é visível. É visível essa conexão, não é verdade? Então, assim, poxa, seja o exemplo. Exatamente. Né? Seja o exemplo, tipo assim, que nem ela falou, da mãe dela. Mãe forte, filha forte. Muito provavelmente a filha dela vai ser uma mulher forte Exatamente. também, né? Exatamente, porque ela está Porque observando. Ela tá a observando. mãe. E a filha da filha, né? É, E é uma cadeia. sim. Então eu falo assim, se você consegue mudar essa realidade aqui, com certeza as outras gerações também serão mudadas. Então essa vai ser a diferença que você vai deixar no mundo. Então eu acho que seja, né? Seja você.
É isso, Cris. E dentro dessa tua fala, eu acho que a gente também está num processo de evolução como mulher. Sim. Porque a minha mãe, ela foi a mulher forte, ela é uma mulher forte, e ela não enxergava os limites. Ela tinha que permanecer forte sempre. Eu já comecei a entender que eu tenho que ser forte. Eu acho que nós somos as mulheres, nós somos fortes, né? O ser humano é forte. Eu acho que uma coisa legal que o Márcio trouxe, é claro que o tema hoje é mulher, mas o Márcio falou, nós estamos, na verdade, falando de um ser humano, Exatamente. né? Perfeito. Do ser humano. Então a mulher, antes de ser um gênero, ela é uma pessoa, né? E ela é uma pessoa que tem uma história, enfim, né? Que tem os seus diferenciais, né? O seu diferencial competitivo até. Né? Eu digo assim, a mulher, ela tem talento que só ela tem, que o homem não tem. Então, se disser pra mim assim, Cláudia, como tu organiza o teu dia? E fala pro Tiagão, ele deve estar aí, tá me escutando. Como ele organiza o E aí, dia? Tiagão, beleza? Como ele organiza o dia, com certeza a quantidade de coisas que eu consigo fazer é diferente da quantidade de coisas que ele consegue. Sim. Porque a gente tem isso no nosso talento, é o nosso diferencial. O ser humano, ele tem a natureza egocêntrica, né? Isso aí, todas as estruturas religiosas e culturais e filosóficas de milênios e milênios basicamente falam isso, que a natureza do ser humano é egocêntrica, e todas as suas decorrências, certo? Muito bem. A mulher é menos, Sim. em geral, certo? Tanto é que eu vou trazer uma pergunta aqui, dentro desse adoro perguntas assim. Deus é um homem ou é uma mulher? Que pergunta difícil, Cris. Eu passo para ti, depois eu faço complemento. Qual a tua opinião? A minha opinião não é nem homem e nem mulher, porque Deus é uma energia que, né, rege tudo e tá ok. Mas, se fosse uma pessoa, eu seria uma mulher. Eu concordo, eu fiz essa pergunta de uma forma extremamente sugestiva, porque assim, obviamente que existem os aspectos culturais, preconceituosos, etc, etc. Mas, digamos que nós tenhamos o poder de nos Tirar tudo isso, né? certo? E analisar de forma sem o preconceito cultural, energético, que vem de geração em geração e tal. Nós poderíamos chamar Deus de deusa, né? Porque a mulher tem muito mais similaridade com Deus do que o homem. Ela gera uma vida, né? Então a concepção da vida por si só é um milagre que, obviamente, que já se tornou rotineiro, porque sim, é tão comum há 10 assim, mil ver, anos né, assim, né? é comum de ver. Agora, quando você percebe o milagre de uma geração, de um ser humano dentro do corpo de uma mulher, é um milagre que, na verdade, assim, o milagre é algo que nós não temos condições de explicar, né? Nós temos um desconhecimento, na verdade. Então, mas você percebe que essa energia e esse milagre mesmo, né? Acontece na mulher, né? Lógico que precisa do homem e tal, mas o homem até recentemente ele descobriu isso, que ele participava, tá? Por acidente, e depois sério? Cientificamente, tô falando cientificamente, não empiricamente, né? Tá. Mas cientificamente, a mulher, o homem sabia que ele participava da fecundação do embrião e tal. Agora, eu vou pesquisar isso, tá? Mas é acima de 1800. É acima de 1800, nossa, olha, a gente até participa. Antes da criação do arado, antes da criação do arado, sabe o arado? Sim. Né? Foi uma puta revolução, certo? Sim. A mulher fazia tudo. Tudo. Ela sustentava a casa. Ela criava os filhos.
Bom, primeiro ela gerava, né? E o cara nem sabia que era ele, mas empiricamente, né? E o homem caçava, então tem toda essa, né, esse aspecto. Mas depois do arado, aí aconteceu, na verdade, uma situação muito egocêntrica no mundo, né? Que foi o homem, ele teve a oportunidade de escravizar. Tudo isso por ego. Né? Por quê? Porque como pode esse ser, mulher, né? Sexo, frágil, como que pode essa mulher fazer tudo isso? E não sentir dor, né? Porque a mulher não sente dor, né? Imagina, a gente vai né? no dentista, né, amor? Ela pode até dar o depoimento. O homem não aguenta nada. A mulher aguenta tudo. Tudo. Isso é Aguenta. verdade. Emocionalmente, fisicamente, ela provê e tal. Então, assim, o homem com sua egocentrice, né? Ele criou uma fórmula, tá? Lógico, isso é uma teoria minha, que eu ouvi também do nosso professor, que é o professor Hélio Couto, né? Que ele fala disso e tal. E eu concordo com ele, assim, empiricamente, sabe? Não tecnicamente, a gente não tem um estudo aprofundado, mas faz todo sentido, né? Então, se você fosse falar assim numa roda de amigos, né? Eu falei, nossa, o homem tá tentando segurar a mulher faz milênios já. E tenta, e não consegue, porque a energia da mulher, ela é muito forte, muito poderosa. Amém? Amém. Amém? Mas sabe, Márcio, que você fez a pergunta sobre, né, se Deus, ele é homem ou é mulher. E aí a Cris deu uma resposta que eu gosto muito. E aí eu gostaria de complementar, assim, uma reflexão mesmo, né? Porque eu falei para vocês assim, se for olhar a capacidade de organizar várias atividades num dia, eu tenho um diferencial comparado ao meu esposo, ao meu marido. Porém, se for no aspecto decisão, ele me tira da jogada. Ele é muito mais lógico para um processo decisório. Sim. Então, ele olha as coisas numa lógica muito mais simples, Porque muito o homem é mais prática. racional, né? Pronto. A mulher é mais emocional. Ela vai Isso. pensar se isso vai impactar as pessoas, ou como que isso... O homem não pensa. Isso. É isso. É isso. Tá pronto. resolvido. E de uma certa forma, isso pra mim é assim, soa como a perfeição. Um encaixa no outro, Complementa, né? sabe? Na verdade, Cláudia, isso que você está falando, né, é um conceito de androgenia. Ah, sério? Sério. Nem sabia. Nem sabia que tinha uma essa definição, essa é uma palavra tão complexa que Isso é bom. porque ela sofre preconceito, ela é mal interpretada, sabe? Se você falar a palavra andrógeno e procurar na internet, quem estiver ouvindo vai fazer isso, por favor. Vai chegar um momento que a gente vai falar sobre isso. Eu acho que vai levar alguns anos, tá? Porque a gente não está preparado para discutir e falar sobre esse processo. Mas, na verdade, o andrógeno ele é um terceiro ser. Tem o homem, tem a mulher e tem o andrógeno, né? Vamos tentar resumir, que é a combinação dos dois. Que é a combinação dos dois. Então, se você for falar Deus, não, na minha opinião, não é justo que seja um nome masculino, né? Isso. Entende? Tinha que ser Deus / deusa. Tinha que ser deusar, sei lá, achar um outro termo, sabe? E lembrando que, né, a palavra Deus, ela foi muito conceituada demasiadamente, né? Vou achar uma outra palavra aqui. Mas na verdade é uma energia, né? É uma energia que é o universo todo, que é né? que é tudo que existe, sabe? Que é tudo que existe. Queira você acreditar ou não, é tudo que existe, sabe? Então isso que é tudo que existe, ela é o todo, né? É o todo. Não existe gênero. Isso, Não porque existe- se fosse pra ter, pra mim seria esses dois juntos. Sim. Não tinha como separar. Porque se fosse a perfeição. Né, esses dois juntos formam algo tão perfeito, né, duas Exatamente. competências tão distintas e que se completam, um não é melhor que o outro. Nossa, eu acho que isso foi sensacional. A mulher e o homem, nenhum é melhor que o outro. Eles se complementam. Se complementam. Né? Dentro acredito disso nisso. entra toda essa discussão que há
discussão, né, que há sobre o ativismo feminista, por exemplo, ou machista, sabe, esses extremos. A gente está falando, na verdade, até isso se vocês nega, puderem né? falar sobre isso, porque na verdade assim, um ativismo feminista, né, significa o quê? Que, nossa, é só a mulher, né? O ativismo machista, que é o que prepondera Hoje, né? E há a tantos sociedade anos, durante né? todos esses milênios aí, são radicais, são extremos, na verdade. E o que você falou aqui, bom, por isso que eu trouxe a pergunta, né? Deus é um homem ou uma mulher, na verdade? Que na verdade é a combinação das duas coisas, não é nem o ativismo extremo feminista e o ativismo machista, sabe? E assim, isso significa que você tem que estar conectado, casado, amaziado, não importa, namorado com alguém, não Tem nada a não ver. significa a complementariedade disso, entendeu? Você pode estar sozinho e estar completo. Você pode estar sozinha e estar completa, entende? Claro. Mas assim, a gente está abordando aqui o tema da mulher, né? E o Dia Internacional da Mulher, né? Então, estamos falando sobre esse aspecto, mas eu entendo que essa complementariedade, ela não é um imperativo para ser feliz. Isso. Isso Né? aí, A gente está isso usando aí. isso como um exemplo para que a pessoa, para que a mulher ou o homem entenda o seguinte, que ativismo feminino de um lado, ativismo machista do outro. Ei, vamos entrar num consenso, não é verdade? Porque esse equilíbrio não é só uma relação marido e mulher. Exatamente. É uma relação social, porque na sociedade tem homens e mulheres. Mulheres. E a gente trabalha juntos, né? O Márcio e eu somos parceiros. Vocês são parceiros, marido e mulher, né? Então, agora eu sou amiga do Demétrio. Do Cabral. Do Cabral, do Demétrio é também. o artista, mas eu também sou amiga do Demétrio. Não, claro, também é difícil ela fazer amigo com os outros. É difícil, né? Nossa, complicado, né? Então a gente não precisa, e não deve entrar numa queda de braço. Exatamente. Porque nós temos o nosso lugar e a gente precisa sim lutar pelo nosso lugar, eu acho que é isso. E exigir o respeito de Exigir o estar ali no respeito. seu lugar. E cada um no seu lugar, né? Nós estamos aqui num país livre, sabe? Vamos dizer assim, tecnicamente, né? Porque existe toda uma série de problemas, né? Com relação ao preconceito e tal. Mas, vamos chamar assim, relativamente livre, certo? Alguns países do Oriente Médio não têm essa realidade. Sim. É uma realidade muito triste, sabe? Que alicerça muito a liberdade da mulher, sabe? E o que a gente pode fazer para que isso mude? É sendo exemplo. É sendo exemplo, mostrando através de atitudes, palavras e começando pelo pensamento, sabe? E a reflexão sobre isso. Sim. Até eu pesquisei, falei, cadê o Dia do Homem, né? Pô, E tem amor. vamos lá. Dia do Homem, meu. 19 de novembro. Ó. Olha só. Primeiro que quem teve essa ideia 100 anos depois, tá? Foi em 1990, mais ou menos. E a ONU não reconheceu ainda. Ainda não? Não, oficialmente não reconheceu. Entendeu? Sim. Então fica hashtag, fica a dica, casado. Tá? Mas eu trouxe um outro dado aqui também legal, tá? Que as cores da mulher, né? Do Dia da Mulher, do mês da mulher, né? Que é o roxo, verde e branco, né? São as cores, né? Então eu só queria refletir um pouco sobre isso aqui, até pra gente poder finalizar, né? Roxo significa a justiça e a dignidade. O verde significa a esperança e o branco significa a pureza, né? Você vê que isso aqui tem tudo a ver com a mulher, Sim. né? Isso. Porque a mulher ela é justa e digna, né? Aí você vai falar, nossa, mas eu conheço uma, né? Não tem aquele. Eu conheço uma que, né? Normalmente é vizinha, ou amiga, ou aqui, né? Que não é. Eu falei, veja, a gente está falando aqui de um ser humano que tem como objetivo, né, o autoconhecimento e a evolução. A gente não está falando de alguém
que procura ver defeitos nas outras pessoas. A gente está falando de você que está ouvindo isso. A gente não tá falando do teu vizinho, da tua irmã, irmão, enfim. A gente tá falando de você. Exatamente. Tô falando de mim, olhando no espelho, né? A Cristina, a Cláudia, não é verdade? Então, quando a gente fala aqui de justiça e dignidade, não é da outra pessoa. A gente está falando de você. Para você refletir se você tem um aspecto feminino nesse aspecto em você. Mesmo que você seja um homem. Você é justo e digno. Isso aí. Não é verdade? Né? E o verde que diz a esperança, né? Eu gostaria de aprimorar um pouco essa palavra, né? Para fé, né? Que é diferente de esperança, né? Fé é o conhecimento 100%. Tenho fé. Né? E por último aqui o branco, que é a pureza, né? A pureza é voltar, aí entra dentro do nosso projeto, que é o objetivo do nosso projeto. O que é pureza? Pureza é você voltar à fonte. A fonte que é pura, não é verdade? A fonte de um rio, ela inicia num lugar puro. Depois ela vai criando, ela vai se contaminando com N aspectos e tal. Mas na verdade, a origem dela é pura. Então assim, reunifique-se significa procurar novamente a pureza, né? Então a mulher, definitivamente, na minha opinião, ela está mais próxima a isso, né? Ela está mais próxima a isso. Então assim, vamos aprender com as mulheres, Piazada. Isso aí! Ai, que delícia, né? Amor, eu queria agradecer a tua presença, né? De nada, meu amor. Eu sou suspeito de falar. Tá? Agradecer a presença da Cláudia. Obrigado, obrigada. Cláudia. A gente fica feliz de participar do teu primeiro podcast. Verdade. Porque verdade. a gente tem certeza absoluta que daqui é só Só o começo. é um foguete e o foguete não dá ré, Aham. né? E obrigado mesmo, tá? Pela participação. Eu acho que foi muito legal. Obrigada. Show. E tenho certeza que nós já estamos, né? Desenvolvendo o nosso autoconhecimento, Sim. né? E vamos com certeza contribuir para o autoconhecimento das pessoas. Com certeza. E eu agradeço novamente. Eu acho que é uma oportunidade que eu tô tendo, né, de poder, além de aprender, né, de ter essa experiência, essa primeira experiência, mas também de, como o Márcio falou, é um autoconhecimento, porque quando a gente está falando, nós estamos refletindo a respeito das nossas convicções. Será que isso que eu estou falando é realmente o que eu acredito? Nossa, exatamente. E talvez daqui a um ano, se a gente tiver a oportunidade de gravar de novo, talvez eu estarei com outras falas e uma outra perspectiva. Aham. Então, muito obrigada. Ai, Obrigado, obrigada, gente. obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Até o Boa próximo. noite. Até o podcast. próximo. Amém. Isso aí. Isso aí, gente. I'm no longer